Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o bairro da Luz e sobre algo chamado gentrificação ou processo de gentrificação. Palavra estranha, né? Mas nós convivemos com a gentrificação diariamente. Vixe, sim! A gentrificação é um fenômeno que acontece na Europa, que acontece no Brasil e acontece em boa parte das cidades. Podemos não saber o que significa o conceito, mas na prática ela está presente. E vamos falar sobre gentrificação no bairro da Luz. Antes disso, vamos retornar à construção de São Paulo. Lembrem dos rios Tamanduateí e Tietê. O centro de São Paulo, temos os primeiros povoadores, era uma área que se mantinha alagada por esses rios, tanto que nós vamos ter a canalização, todo um sistema para tentar conter esses rios. Infelizmente, em São Paulo ainda é uma localidade que sofre muito com alagamento, porque a natureza ela se rebela. Então, aprisionar os rios não foi o suficiente para combater esse tipo de problema. Então, nós vamos ter, nessa região do centro, a criação de gado. O gado ele ficava solto, com acesso à pastagem, e nessa área também ficavam as fazendas de café. O bairro da Luz recebeu esse nome por conta de um povoador. O Domingo Pérez, ele era devoto de Nossa Senhora da Luz. Em sua homenagem, ele construiu uma capela chamada Nossa Senhora da Luz, e aos poucos aquela área começou a ser chamada de bairro da Luz. O centro, inicialmente, ele recebeu muitas empresas, ferrovias e palacetes que eram habitados pela elite local. Então, o centro era um reduto de pessoas com poder aquisitivo. Vamos ter a construção do Jardim da Luz. O Jardim da Luz é o primeiro jardim público de São Paulo. E essa área nós temos a Estação Júlio Prestes, nós vamos ter a Pinacoteca, o Museu da Língua Portuguesa, também temos o Memorial da Resistência. Então, há vários lugares que foram transformados em ponto turístico. E naquele momento, nesse momento de auge no investimento na cidade, o centro era de quem tinha poder aquisitivo. A própria proposta do centro de São Paulo era para essas pessoas. Então, o que eu estou querendo dizer, para me fazer entender da melhor forma possível? E vou dar um exemplo bem simples. Há lugares que são feitos para receber determinado grupo social. O que eu quero dizer? Por exemplo, um restaurante caro, com toda uma arquitetura belíssima. Daí eu, que não sou uma pessoa de poder aquisitivo alto, chego nesse lugar, e o prédio, a construção já vai me deixar um pouco constrangida, é como se aquele lugar não fosse feito para uma pessoa como eu, que não está habituada a frequentar um lugar assim. Então esse prédio, essa construção já me causa um certo receio, até mesmo de entrar no lugar. Quando eu entro nesse lugar, por melhor roupa, comportamento que eu esteja mantendo, eu vou ficar constrangida. Porque de alguma forma, aquele local, ele está dizendo, olha,
aqui não é para pessoas que estão pobres. Aqui uma garrafa de vinho vai custar 10 mil reais, então tu não vai conseguir permanecer nesse lugar. E nós temos esses lugares que nos afastam, dependendo de que lugar social nós fazemos parte nessa sociedade. O centro, naquele momento, era um desses lugares. Lugares que quem não fazia parte daquela rotina e não conhecia, não sabia, não tinha aquela vivência, aquela experiência, não era um lugar muito frequentado por pessoas de uma classe social mais inferior. Então, temos essa coisa simbólica, o centro de São Paulo, a elite cafeira que morava naquela área. É óbvio que isso não é para sempre, isso vai mudando. E acontece que essa elite... Primeiro nós temos o sistema ferroviário, depois nós temos urbanização e o sistema rodoviário. Então, vamos ter a ligação a partir de um transporte público do centro com a área periférica. A partir dessa ligação centro-área periférica, as pessoas vão se deslocando para o centro. Já tem uma forma de transporte. Vamos tendo novos atores sociais vivendo, passando pelo centro. Aos poucos, as empresas que ficavam nesse centro, elas vão mudar para outros bairros. Ou seja, aquela região já não é interessante para essas empresas. Nós vamos ter construções de moradias populares. A elite já começa a ficar incomodada com toda aquela presença, com todo aquele movimento. Temos a criação de um bairro, Campos Elíseos. E esse bairro, ele foi construído, é um bairro planejado em Paris, de inspiração, toda a construção desse bairro foi pensada a partir do que se tinha de informação sobre Paris. Então não era um bairro construído para pessoas pobres, um bairro construído para quem tinha poder aquisitivo, para uma elite. As pessoas vão para o Campos Elíseos. Então nós já temos aquele nicho, pequenos grupos sociais saindo do centro, vai para o Campos Elíseos. O centro começa a se popularizar. E daí nós temos um comércio, o comércio também começa a mudar. Se antes nós tínhamos somente lojas que a clientela era uma clientela de poder aquisitivo alto para consumir as suas mercadorias, nós começamos a ter um mercado popular. O mercado popular vai atraindo pessoas que não têm tantos recursos, né? E assim nós vamos tendo essas mudanças. Vamos ter, após décadas, tá? Eu estou resumindo, por conta do tempo do vídeo, obviamente. Vamos tendo a popularização, construção de casas mais simples, pessoas começando a morar naquela área. Vamos ter a região da Cracolândia. E daí não é só na região da Cracolândia que nós teremos essa permanência de pessoas que sofrem e usam drogas. Essas pessoas estão em deslocamento e elas trazem no seu corpo a imagem de alguém que é um usuário de drogas, que está numa situação de pobreza, de miserabilidade. Essas pessoas estão circulando, elas não estão só na Cracolândia. Então, quando elas trazem nos seus corpos essa marcação de pobreza, do que o vício acaba causando e toda a sua miserabilidade, isso começa a afastar mais ainda o investimento na área central. Bom,
vamos ter, como eu comentei no outro vídeo, essas diversas populações de moradores da área, de pessoas viciadas e de comerciantes de comércio popular nessa área do centro. E cadê a gentrificação? Gente, gentrificação começou a ser pensada desde 2005 para o bairro da Luz e para toda a região da Luz. Nós temos um projeto do Estado para revitalizar o bairro da Luz, a área toda do centro de São Paulo. E o que significa revitalizar? Vamos trazer vida para esse lugar. E no discurso de um Estado, o trazer vida para este lugar é retirar aquilo que nos incomoda. E o que nos incomoda no centro de São Paulo? O que o poder público ainda não conseguiu resolver nessa área? Uso de crack, de drogas, assaltos, violência e todo um contexto social que ainda não há solução para ele. Então, o que se faz? O que é a gentrificação? Em nome de revitalizar uma área, de trazer proventos, de benefícios para os moradores, o discurso normalmente é esse. Vamos investir em urbanização, vamos trazer benefícios, bem-estar para essa população. E daí o que se faz? Se tenta atrair comércio, lugares em que pessoas com baixo poder aquisitivo não vão conseguir frequentar. Então não é só retirar os moradores com baixo poder aquisitivo ou pessoas que vivem em prédios abandonados, não é só retirar esses corpos que apresentam essa degradação, essa pobreza que o Estado não consegue solucionar. Não é só retirando essas pessoas, às vezes até mesmo com desapropriação, com o uso da força policial. Tu faz as pessoas saírem de determinados lugares porque elas não se sentem mais confortáveis naquele lugar. Então, se nessa área eu começo a revitalizar, colocar prédios de luxo, restaurantes, lojas, que sequer com um salário mínimo eu vou conseguir adquirir uma peça de roupa, eu vou acabar me sentindo excluída nessa área. Essa exclusão, ela é recorrente, ela acontece diariamente e esse diariamente, quando nós percebemos, ela já foi feita totalmente e não há mais como retornar ou tentar fazer esse processo menos doloroso. Então é bom sempre estar atento ao que está acontecendo na cidade, no nosso bairro. Que a gentrificação é um nome estranho, mas é algo que nós acabamos convivendo e naturalizando muitas vezes. Bem, para finalizar o vídeo, eu gostaria de fazer uma pequena meia-culpa aqui. No início do vídeo tem um som de patinhas. A minha cachorrinha resolveu desfilar pela casa e hoje eu não consegui controlar a energia dela. E daí eu segui o vídeo, mas se vocês escutarem um som, é ela caminhando, pegando o brinquedo e querendo chamar minha atenção. Então eu peço desculpas a vocês. E é a primeira vez que acontece, eu espero que não aconteça de novo, tá bem? E por favor, fiquem ligados no Google Sala de Aula. Eu coloquei a atividade lá, eu converso com vocês por lá. E é uma proximidade que é interessante para quem não está conseguindo acompanhar todos os vídeos. Tá bem? Muito obrigada, boa semana e até o próximo vídeo.